Amados irmãos, pela bondade de Deus, reunidos nessa quarta-feira para adorar ao Senhor, estudar a sua palavra, para também fazer nossos pedidos, trocar nossas necessidades, não é? Compartilhar nossas alegrias e a alegria de saber chegar em sua casa. Estou chegando aí na sua casa com a sua família para esse momento de celebração, por esse caminho, desse modo que nos é possível nesta ocasião ainda fazer. Orando a Deus para que passe esse tempo e a gente volte a estar presentes com os nossos momentos de oração em dupla, em grupo. Nada disso temos podido fazer faz já um bom tempo. Mas por tudo devemos dar glórias a Deus, porque Ele tudo sabe. Se Ele está permitindo e nos está conduzindo, Ele tem então tudo para nos revelar, e Ele é o nosso grande Deus. De um modo e de outro, Ele sempre é o nosso Deus. Sejam então bem-vindos ao nosso culto, que Ele nos ajude nessa noite e nos abençoe sempre. Vamos então nos curvar em oração para, nesse momento, pedir a Deus pelo nosso culto. Oremos então, amados irmãos. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado por esse dia. Senhor, muito obrigado por todos os dias que o Senhor nos permite de vida, Deus. Senhor, eu te agradeço pelas nossas famílias, Senhor, que a cada dia continuam saudáveis e seguras, Deus, e os mais debilitados no quesito da saúde, Senhor. Que o Senhor possa estar confortando o coração deles e de suas famílias, Senhor, para que eles continuem sempre acreditando no Senhor e que o Senhor sabe de tudo e do que é melhor para todos nós, Senhor. Senhor, eu te peço pelo futuro de todos, Deus, tanto em relação a trabalho, estudos, qualquer coisa, Senhor, mas no momento principalmente em relação a essa pandemia, Senhor, que já está há bastante tempo nos amedrontando, Deus, mas que a cada dia que se passa, Senhor, possa deixar claro para a gente, possa estar reafirmando em nossos corações que o Senhor é quem sabe de tudo e pode tudo, Senhor. Então, só o mínimo que nós podemos fazer é acreditar no Senhor e sempre confiar e cultuar a Ti, Senhor. Senhor Deus, eu te peço também por esse culto, Deus, que possa ser um culto abençoado e que possa tocar o coração de todos, Senhor. Que ninguém saia daqui sem ter aprendido alguma coisa, sem ter mudado um pouco, Senhor. É isso que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus, amém. Depois dessa oração, nós temos um hino bastante animado para a gente cantar. E eu espero que aí em casa você cante com alegria o hino que tem por título Glorioso és tu, Senhor. Então, nós, Salvador, nós te adoramos, proclamamos teu amor. Tu és santo e poderoso, glorioso és tu, Senhor. Então, cantemos com toda a alegria do nosso coração, para que os vizinhos aí, em volta da sua casa, em volta do seu apartamento, saibam que aí mora um cristão temente a Deus e que deseja engrandecer ao Senhor, porque Ele é de fato glorioso. Cantemos. Salvador, nós te adoramos, proclamamos teu amor. Tu és santo e poderoso, glorioso és tu, Senhor. Glorioso, glorioso, glorioso és tu, Senhor.
Nosso recitativo bíblico está em Jeremias, capítulo 29, versos 12 e 13. Vamos pegar a Bíblia ali, livro de Jeremias, profecia de Jeremias, capítulo 29, 12 e 13. Todos acharam? Então estamos juntos aí. Livro do profeta Jeremias, capítulo 29, versos 12 e 13, tem essa escritura. Então me invocareis e vireis orar a mim, e eu vos ouvirei. Vós me buscareis e me encontrareis quando me buscardes de todo o coração. Mais uma vezinha, vamos lá? Então me invocareis e vireis orar a mim, e eu vos ouvirei. Vós me buscareis e me encontrareis quando me buscardes de todo o coração. Nessa confiança, passemos ao momento de dedicação de nossas vidas, nossos bens, enquanto acompanhamos a música instrumental, acompanhamos assim em estado de oração, em estado de dedicação a Deus. Na nossa igreja é ano novo eclesiástico, não é? Ano de dizer ao Senhor, pode contar comigo, Senhor, nesse ano do centenário, e eu estou aqui para te servir. Então, dediquemos nossas vidas, vamos aproveitar para agradecer os crentes que estão sendo fiéis nesse momento, apesar das lutas que nos envolvem, e algumas famílias de maneira mais assintosa, mais trágica, né? Mas a mão de Deus está conduzindo cada família, e amigos que alguns têm ainda permanecido fiéis na manutenção dos trabalhos aqui. Então curvemo-nos em oração silenciosa enquanto ouvimos a música. Dedicamos nossas vidas e precisamos orar ao Senhor, agradecidos por esse momento de dedicação de nossas vidas, nossos bens. Então, estejamos em oração por essa hora. Oremos, Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, Senhor Deus, pelas bênçãos, pelas maravilhas que tem nos concedido. Graças te damos, Senhor Deus, porque Tu és um Deus poderoso, Deus criador dos céus e da terra. Só te rendemos graças, Senhor Deus, eu te louvo, te agradeço pelas bênçãos. E te agradeço, Senhor Deus, porque Teu amor por nós, Senhor Deus, é imenso. Senhor Deus, neste momento, Senhor Deus, eu quero te agradecer, Senhor Deus, porque nós vimos, Senhor Deus, estamos presenciando, Senhor Deus, a Tua mão sobre nossas vidas. Quero agradecer, Senhor Deus, porque tantas coisas nós temos visto e sofrido, mas as Tuas bênçãos são enormes sobre nós, Senhor Deus. Eu te louvo pelo cuidado que Tu tem com nossas igrejas, com a minha igreja, Senhor Deus, e que Tu venha, Senhor Deus, dando para nós, Senhor Deus, conforto. Precisamos de conforto vindo de Ti, Senhor Deus, porque sabemos, Senhor Deus, que ainda vamos passar muitos tormentos, Senhor Deus. Nos ajude a passar, nos ajude a enfrentar, Senhor Deus, esses tormentos, pela honra e graça do Teu nome, Senhor Deus. Só Te rendemos graça, só Te nós louvamos. E eu agradeço, Senhor Deus, porque Tu és, Senhor Deus, misericordioso. Seu amor não nos consome, Senhor Deus. Muito obrigada, Senhor Deus,
pelo dia e muito obrigada, Senhor Deus, pela noite. Em nome de Jesus, amém. Seguindo, amados, o nosso culto, temos agora a alegria de compartilhar a palavra de Deus, estudando uma parte do seu texto e vamos nessa hora juntos trabalhar. Vamos abrir a Bíblia para o texto bem conhecido de Gênesis capítulo 13. Lá o primeiro livro da Bíblia, capítulo 13. Vamos aqui achar Gênesis 13. Parece que é difícil, né? Achar o Gênesis, que coisa complicada. Gênesis capítulo 13, versos 5 a 13. Diz assim o livro do Senhor nessa parte. 5 a 13. E Ló, que ia com Abrão, também tinha ovelhas, gado e tendas. Ló, que ia com Abrão, também tinha ovelhas, gado e tendas. A terra não podia sustentá-los habitando juntos. Como os seus bens eram muitos, não podiam habitar juntos. Por isso, houve um desentendimento entre os pastores dos rebanhos de Abrão e os pastores dos rebanhos de Ló. Nessa época, os cananeus e os perizeus habitavam aquela terra. E Abrão disse a Ló: não haja desentendimento entre mim e ti, nem entre os meus pastores e os teus pastores, pois somos irmãos. A terra toda não está diante de ti, peço-te que te separes de mim. E se escolheres a esquerda, eu irei para a direita, e se escolheres a direita, eu irei para a esquerda. Então Ló levantou os olhos e viu todo o vale do Jordão, todo bem regado, até chegar a Zoar, nome dessa cidade, né? Cidade de Zoar, antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Essa terra era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Ló escolheu para si todo o vale do Jordão e partiu para o oriente, assim se separaram um do outro. Abrão habitou na terra de Canaã, terra de Canaã, e Ló foi habitar nas cidades do vale, mudando suas tendas até chegar a Sodoma. Detalhe, hein? Os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra Deus. Meus prezados, seguindo as pessoas bíblicas, que tem sido o nosso foco nesse ano, começando em janeiro, depois de passar por Noé, Enoque, Adão, Eva e Caim, Zacarias e Isabel no Novo Testamento, deveríamos agora seguir com Abrão e Sara. Mas eu tinha o desejo, e tenho o desejo, de seguir com as pessoas que talvez não tenham tido uma expressão tão grande quanto foi a Abraão e Sara. Então hoje nós vamos ficar com Ló. E o título da palavra desta noite é este: as lições que Ló não aprendeu. Que coisa desagradável é ensinar e a pessoa não aprender. É uma grande decepção para quem ensina, não é? Lecionei por mais de 30 anos e chegava o dia da averiguação, os alunos em sala, e a gente observava aqueles que estavam preparados, pegavam a sua provinha, né, seu teste, e iam tranquilamente fazendo, outros ficavam assim olhando para lá, para cá, e não sabiam para onde ir. E aí o resultado era aquela tristeza, lição não aprendida, ensino dado, ensino não aprendido. Deus ensina-nos sempre, e Ele fica alegre quando aprendemos suas lições e praticamos essas lições. Vamos ver então hoje, brevemente, não é, algumas coisas nesse sentido. Eu diria que Ló muito ganhou e tudo, ou quase tudo, perdeu. De fato, tornou-se um homem muito rico.
Mas um primeiro detalhe logo transparece se a gente segue a postura de Abrão. Voltem ao capítulo 12 e vejam o verso 7. Diz assim: Então o Senhor apareceu a Abrão e disse: Darei esta terra à tua descendência. Agora veja o que ele fez. E Abrão edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Segue para o capítulo 13, chegue ao verso 4 e você vai ver lá ainda isso. Vou começar no 3. Em suas jornadas, subiu do Neguebe para Betel, até chegar ao lugar onde havia armado sua tenda anteriormente entre Betel e Ai, até o lugar do altar que havia feito ali. Abraão invocou o nome do Senhor. Vejam mais essa referência mais abaixo, no mesmo capítulo 13, os versos 12 e 13. Olhem aí, 12 e 13. Abrão habitou na terra de Canaã e Ló foi habitar nas cidades do vale, mudando suas tendas até o lugar de Sodoma. E o que eu já li antes, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores perante Deus, contra Deus. Bem, já se vê, foi criar sua família numa cidade que bem a gente poderia chamar de cidade imunda, comprometida com o erro. Ruim de escolha, onde deveria criar a sua família, mas parece que muito bom de negócios. Tanto se desenvolveu que precisou separar-se do seu tio. Acho que se estabeleceu ali uma espécie de competição entre o seu pessoal e o pessoal de Abrão. Houve conflito entre os habitantes daquele lugar também. O pior era o conflito familiar que dia a dia Abrão via acontecer entre os seus empregados, e naturalmente isso refletia na vivência deles. Mas Abrão já vivia um princípio que seria enunciado de maneira bem objetiva muito tempo depois. Abrão já vivia um princípio que seria cristalizado, concretizado, na fala de Jesus em Mateus capítulo 5, verso 9. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Mesmo sendo da paz, alguma providência tinha que ser tomada. Aí no capítulo 13, que a gente leu, o verso 9, vem esse texto que a gente já viu. A terra está toda diante de ti, peço-te que separes de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. Se escolheres a direita, irei para a esquerda. Ló fez sua escolha e o fez, acho que sem se preocupar com o seu tio já mais idoso, e buscou um lugar de facilidades visuais, facilidades de cara, ali na frente dele. É para aqui que eu vou, é para ali que eu sigo o meu caminho. Meus irmãos, as decisões de nossa vida, desde muito cedo, precisam ser levadas em altíssima conta. Aliás, precisamos ensinar e viver que sempre nossas escolhas trazem consequência. E quando essas consequências não são boas, aí a dor chega junto, Uma criança que é, por exemplo, mal alfabetizada, vai ter durante sua vida muitas dificuldades no aprendizado, na compreensão das ideias e até na verbalização adequada das suas ideias. Seremos pais inteligentes e construtivos se ensinarmos também a nossos filhos quanto é importante aprender sobre os riscos daquilo que escolhemos e como escolhemos. Há vidas que hoje lamentam profundamente suas escolhas erradas, mal pensadas, negócios mal feitos, situações que não foram adequadamente avaliadas, tomadas sob o ímpeto da emoção, do improviso, da falta de uma análise séria do que estava fazendo, negócios mal feitos. Compras desnecessárias, às vezes resultado de pura teimosia.
Precisamos ficar atentos para não cair no lado errado da escolha. E olha que isso está por todo lado. Sempre nossa escolha deve ter um lado bom e um lado ruim, né? Sempre tem. E aí temos que escolher. Vamos então pensar algumas coisas brevemente. Primeiro, teria sido Ló um homem bom? Não sei. Parece que começou bem. Porque ele tinha possibilidade de sê-lo. Seus antecedentes familiares indicam isso. Ele procede de uma família boa e é conduzido no começo de vida por alguém extraordinário, que era seu tio Abrão. Teve o privilégio de unir seu destino no começo da história da revelação a Abrão. E quanto bem nos faz viver próximos de alguém que é assim uma referência de estabilidade, de temor a Deus, de sabedoria, de sábias escolhas, né? Quantos cultos, quantos altares talvez Ló tenha visto Abrão edificar. Esteve com Ló em muitos momentos, principalmente aqueles momentos em que Abrão também não andou como Deus queria, como lá no Egito. Ele viu o que aconteceu quando Abrão disse que Sara era sua irmã e viu a providência de Deus corrigindo Abrão. Ele também estava junto, ele deve ter aprendido. Veio com ele, saiu de lá e veio ficar sempre. Era sempre capaz de administrar bem seus negócios e prosperou. Até aí vai tudo bem. Mas, em segundo lugar, Ló fez uma escolha bastante equivocada. Primeiro, qual era a sua razão próxima, segundo o seu olhar? A prosperidade imediata, representada por aqueles campos planos, verdejantes, campos que ele não trabalhou, e verdura para os seus animais que ele não cultivou, estava pronto ali. As possibilidades que ele viu com os seus olhos de que buscava a prosperidade. O seu tio lhe possibilitou uma abertura de relacionamento. Chamou por uma conversa. Irmãos, nada é melhor numa situação de conflito do que buscar uma conversa, né? Um acordo. Como diz o ditado, o acordo não custa caro, né? O acordo é muito necessário. Os advogados dizem que é melhor um bom acordo do que uma boa briga, né? Uma boa disputa. E Abraão coloca, olha, você não há necessidade de ter problema, a terra está toda aí, você escolhe. Escolher para a esquerda, eu vou para a direita, escolher para a direita, eu vou para a esquerda. Mas qual foi então a motivação da escolha de Ló? Ele olha o que mais imediato lhe pareceu, aqueles campos convidativos, e sem mais pensar, meu tio Abraão, eu vou para cá. Por vezes, momentos difíceis nos fazem pensar melhor. Ele olha para as facilidades e embarca, vai para lá. Nós temos a tendência de nos assustar com as dificuldades. Nós rejeitamos as dificuldades e está certo, ninguém quer sofrer de graça. Precisamos evitar, sim. Nós sempre queremos uma vida plana, mas não esqueçamos que subir a montanha nos permite ver melhor, ver mais. Mas talvez seja um pouquinho custoso subir a montanha. Nós, por vezes, nos esquecemos que a vista de lá de cima é maior. Aliás, precisamos ler e entender o apóstolo Paulo em Romanos 5, 3 a 5. Pode abrir a sua Bíblia, pode acompanhar, mas eu já tenho o texto aqui comigo. Romanos 5, 3 a 5 diz assim: e não somente isso, mas também nos gloriamos, olha bem, irmãos, nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança a aprovação, e a aprovação a esperança, e a esperança não causa decepção, visto que o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Domingo, nossa fala trabalhou o texto que os irmãos da escola dominical estudarão no próximo domingo sobre o final da história de José.
E eu disse na palavra que proferi com a bondade de Deus e permissão dele, que os momentos difíceis na vida de José, esses momentos construíram uma solidez de caráter. Nós tememos os momentos difíceis, nós cortamos volta dos momentos difíceis, mas devíamos pensar bem. Não é que eu tenha de procurar momentos difíceis, mas se eles vierem, eu preciso levantar o meu pensamento e entender que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e eu, em temor a ele, eu não vou deixar de me abater, eu os enfrentarei, porque o anjo do Senhor está ao meu redor. Era difícil ser cristão em Roma, quando Paulo escreve esse texto, e recordando isso, Paulo alcança esse clímax, e ele fala da tribulação, e diz que ela produz paciência. E tribulação aqui é uma palavra grega que tem o sentido da pressão. Muitas coisas podem fazer pressão sobre os cristãos. Por exemplo, a pressão da privação de necessidades que a gente está passando, a privação e a necessidade. A estreiteza das circunstâncias ou das alternativas à nossa volta, parece que não tem saída, estamos ali naquele caminho sem saída. A pressão do pesar, da dor, a morte ou a ameaça da morte, um filho no hospital, um diagnóstico que não é claro, a agonia de ver alguém passando por um momento difícil. A pressão da perseguição, e naquele tempo muitos passaram, e hoje em muitos campos missionários cristãos estão passando. Às vezes a pressão da impopularidade e da solidão. Tomar uma decisão corajosa que às vezes nos torna impopular e nos causa o desconforto daqueles que estão à nossa volta. Toda essa pressão, diz Paulo, produz paciência. Você tem coragem de crer? Você tem dificuldade de aceitar? Olha, acho bom você aceitar. Mas se tem dificuldade, creia. Guarde isso aí num caderninho, logo quando você lá para cima, estiver junto dele. Paulo, explica isso melhor aí. Se é que seu caderninho chega lá, né? A palavra utilizada para paciência traz a ideia de fortaleza. Significa espírito que pode vencer a luta, o desafio. Não significa o espírito de alguém que resiste passivamente, mas de alguém que vai preservando, vai passando, vai lutando, vai vencendo. A paciência, continua Paulo, produz prova, e a palavra que utiliza para prova quer referir-se ao metal que foi levado ao fogo para ser depurado. E o que sobrou daquela experiência é metal genuíno, sem escória, sem lixo. Aquilo que está ali é o que de fato é. Usava-se para descrever moedas puras, moedas adequadas. Quando se enfrenta a aflição com paciência, o homem emerge da batalha mais forte, mais puro, melhor e mais perto de Deus. A prova continua. Paulo diz que, melhor colocando, a prova contínua, ela se repete, ela está sendo mantida, produz esperança. 2 homens, 2 pessoas podem enfrentar a mesma situação. Um pode ser levado ao desespero e o outro pode se agigantar e realizar ações triunfantes. Para um pode ser o fim da esperança e para outro pode ser um desafio da grandeza. Paulo declara por fim: a esperança cristã nunca desilude, porque está fundada no amor de Deus. Então, amado cristão, se Deus permitir que você entre por algum momento de luta, levante seus olhos, porque se Deus está permitindo, Ele
essa esperança só vai produzir bem-estar na sua vida. Terceiro, Ló perdeu muitas coisas. O capítulo 14, verso 14, diz que ele foi capturado. Abraão o livrou. Parece que ele falhou no aprendizado dessa lição. E mais adiante vamos vê-lo sem influência alguma sobre seus genros, sobre sua família, quando o castigo de Deus chegou. Perdeu a sua moralidade também ao aceitar o embebedamento que suas duas filhas proporcionaram e tiveram um relacionamento com ele e tiveram uma procriação. Nasceram 2 filhos que eram filhos e netos e que vão gerar 2 povos que se tornarão inimigos do povo de Israel. Quanta consequência! Mas quarto e último, Ló precisa ensinar-nos algumas lições. Uma já está muito evidenciada, que nossas decisões precisam ser levadas sempre muito a sério. Parecia aos seus olhos algo insignificante habitar naquelas planícies que chegavam até aquela cidade, cujos homens eram pecadores reprovados por Deus. Ele entendeu-se forte, seguro, estável. Eu vivi com meu tio, eu aprendi com ele, eu estou preparado. Eu posso andar assim, pertinho do pecado, que eu não caio não. Eu posso andar na beiradinha do abismo, que eu não caio não. Eu estou seguro, eu estou forte, eu vou. Triste, ledo, engano. Ele não estava preparado. Descuidou-se. Muito cuidado com o risco da influência do ambiente que transitamos, ou onde temos de permanecer, lidar, negociar, viver. O lírio pode nascer no lodo, mas você não precisa desafiar a sua vida. Se você tiver de passar pelo lodo sem se contaminar, levante seus olhos a Deus e peça que Ele lhe segure, enquanto transita por esse caminho pantanoso e difícil. Mas procure o caminho melhor. Ló preferiu o mundo, os valores imediatos, e assim ilustra sua decisão, e com isso adquire ou recebe, vê da parte de Deus, profunda desaprovação. Cabe perguntar, nesse tempo que estamos como igreja iniciando um ano eclesiástico novo, quanto ao nosso ano, já estamos terminando o 3º mês, já vamos chegar aí a abril. Como planificaremos o que está por vir? E esse tempo com o qual a gente está lidando é precioso para a gente refletir sobre isso. Quais serão os nossos reais motivos de luta, de busca e de conquista? Já paramos para perguntar qual é a vontade de Deus sobre essa decisão que estamos para tomar, sobre esse negócio que estamos para fazer, sobre esse dilema na hora de conduzir o meu filho, minha filha, as dificuldades conjugais, evidentemente? Já paramos para pensar qual é a vontade de Deus? Chegando a extremos, eu imagino que muitos divórcios teriam sido evitados se os dois chegassem com sinceridade diante de Deus para perguntar: é isso mesmo que o Senhor quer das nossas vidas? Vamos concluir. Nossas vidas, meus amados irmãos, sabidamente é um conjunto. Cada dia influi sobre o próximo dia, e nossa história passada tem grande influência sobre o nosso presente e nos ajuda a projetar o futuro. Nossa vida é um composto onde cada componente interfere e não podemos negar a influência do componente chamado ambiente, do componente chamado escolha, do componente chamado a nossa vivência. Podemos passar por ele incólume? Podemos, mas devemos para isso estar ligados, preparados sempre, ligados ao Senhor. Lembremos da palavra do Senhor: há caminhos que ao homem parecem caminhos direitos, caminhos de felicidade.
mas pode ser que não o sejam. Então precisamos aferir o que vamos fazer com os conceitos, os valores, os ensinos que a palavra dele nos traz. Ninguém pode dispor de um poder extra-humano, como disse ainda agora. Eu posso passar pela beira do caminho do abismo que eu não vou cair. Sim, pode passar e não cair. Mas por que desafiar a um estado de proximidade da desobediência de Deus? Então, caminho contrário. Por último, haja cuidado em nossas escolhas e colheremos consequências que nos farão felizes e, ao invés de chorar, podemos alegrar. Ao invés de chorar e arrepender, sorrir e alegrar. Quais são as escolhas, ou as lições, digo, que Ló não aprendeu? Mas aqui para nós, do que você tem vivido, o que você já tem visto e ouvido que pode não ter dado a devida atenção? Preste bastante atenção no que Deus vai fazendo cada dia e não deixe de aprender as lições da perseverança para que o seu futuro seja vitorioso em Cristo Jesus e que Ele mesmo nos abençoe e aprendamos as boas lições que Deus ensinou e que Ló não prestou atenção. Amém. Meus prezados, depois desse momento de exposição, precioso momento, né, de lidar com a palavra, com a história dos que Deus usou para se revelar, nós vamos para o nosso momento de intercessão. E eu tenho colocado diante dos irmãos alguns nomes de idosos. Hoje eu dobrei a minha lista, hein? Prestem bem atenção, porque eu aumentei a lista dos irmãos idosos. Vou falar devagarinho, para que o irmão, enquanto eu vou falando, já vai pedindo a Deus por eles. São os seguintes que eu separei para essa noite. Então, são os seguintes. Oremos pelos irmãos Antônio Joaquim de Matos Galvão, pastor. Pela irmã Catarina Procópio de Assis. Pela irmã Catarina de Oliveira Teixeira. Pela irmã Cremilda Aparecida Lisboa dos Santos. Pela irmã Creuza Donato Julianelli. Pelo irmão Davi da Costa Marques. Pela irmã Deolinda Veloso de Matos Galvão. Pelo irmão Deusdete Rangel de Almeida. Pela irmã Diva da Costa Paiva. E pela irmã Dulcimar de Lima Cabral. Ora, orem comigo. Bendito Deus e nosso querido Pai, com prioridade nessa noite, iniciamos o nosso período de oração, pedindo por esses irmãos um pouco mais vividos, que já caminharam uma distância maior aqui no nosso tempo, na nossa existência. Servos fiéis, abnegados do Senhor, que estão prestando ainda bom serviço à tua causa, e para os quais pedimos a tua misericórdia, o teu cuidado, alguns enfrentando um ou outro momento de enfermidade, outros mais saudáveis, mas, Pai, como uma espécie de homenagem nesse ano do centenário, estamos buscando todos esses irmãos para colocar diante de Ti. Seus problemas pessoais, familiares, questões de saúde, enfim, ó Deus, tome em Tuas mãos esses nomes e ajuda-os, ó Deus, para que permaneçam firmes e ativos entre nós, a alegria do nosso coração de vê-los à distância naturalmente hoje, mas saber que estão guardados por Ti. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Voltando então para os demais pedidos, eu tenho aqui, vou falar de 3 nesse primeiro momento: enfermidade. Irmã Tânia Fritz, pedindo por sua mãe Maria Filomena, por sua irmã Sueli, agradecendo a Deus as vitórias da irmã Marli, mãe da irmã Vivian Mourão, que graças a Deus recebeu alta hospitalar,
e rogando pela irmã Eunice Conejeiro Pérez em tratamento de saúde. Então oremos. Deus e Pai, aqui estão alguns nomes. A irmã Marli, que se recupera em casa, ainda que tenha a continuar o tratamento, mas está em casa. Irmã Eunice, que recebeu, ó Deus, notícia da sua enfermidade, está cuidando. E a Tânia, que pede por sua mãe, Maria Filomena, e também por sua irmã Sueli, ambas lutando com a enfermidade. Deus e Pai, nosso Senhor, receba a nossa petição, a nossa intercessão, o nosso desejo de que se manifeste sobre essas vidas teu cuidado e tua direção. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu sigo com alguns nomes ainda. Emídio Silva Neto, irmã Dorcas Correia Silva Lima e irmão Oscar de Lima. Então oremos por esses agora, também questões de enfermidade. Deus e Pai, nós temos apresentado o nome do irmão Oscar, sua esposa Lindalva, sua família. Ele vai se recuperando da sua cirurgia. Te pedimos que o Senhor o abençoe ali. A irmã Dorcas, aos poucos, vai recuperando a estabilidade da sua saúde, ainda hospitalizada, mas já percorreu um caminho ascendente e nós queremos que assim continuará. E teu servo, irmão Emídio, que tem enfrentado às vezes alguns momentos de enfermidade, mas ele está seguro, como os outros também, em tuas poderosas mãos. E nós confiamos na tua direção para essas vidas. E o nosso pedido é feito em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu sigo ainda com alguns outros irmãos, irmã Alda Moraes Dutra, irmã Luciana e o casal Catarina Ubirajara, que sempre a gente apresenta aqui juntinho, né? Então vamos lá. Nosso Deus, seguindo aqui com os nossos irmãos, nós apresentamos a irmã Luciana Neto, a irmã Alda Moraes Dutra e o casal Ubirajara e Catarina. Ó Deus, nosso Pai, nós temos confiança absoluta que cada um deles tem recorrido ao Senhor, tem buscado no Senhor e nós estamos aqui ajudando, porque entendemos que o que nós precisamos procede de Ti. O melhor que nós podemos querer é querer a Tua vontade. E esses Teus filhos querem a Tua vontade para as suas vidas. Nós pedimos, nós clamamos pelo nome do Senhor Jesus. Amém. Eu tenho aqui alguns nomes também que chegaram através do site. Eu vou separar aqui alguns, porque a lista é bem grande. Eu hoje vou colocar 8 nomes. Sei que talvez o irmão não vá guardar todos, mas preste atenção para pedir a Deus por eles. São os seguintes para essa noite de quarta-feira. Reinaldo, que pede pela restauração do seu casamento. Tainá, que estava programado passar por uma cirurgia, não tenho notícia se passou, mas vamos colocar sua vida nas mãos de Deus. Gabriela, que pede também por sua vida pessoal. O Davi Toledo, que já tem frequentado aqui a nossa lista, que pede por ele e por pessoas da sua grande lista. Elisângela Fernanda, que pede por seu esposo e familiares. A Ana Paula Andrade, que pede por problemas pessoais. Reinaldo da Luz Silva, é outro Reinaldo, pela restauração do seu casamento. E Karine, saúde da mãe. Então, vamos colocar esses 8 nomes diante de Deus. Pai amado, sempre nós nos referimos, Senhor, a essas pessoas que têm buscado aqui na igreja lenitivo para as suas almas, para as suas necessidades, para aquilo que procuram. Nós nos sentimos honrados em receber esses pedidos, mas nós não temos nenhum outro poder, senão o desejo de colocar esses nomes em Tua presença. Porque é do Senhor que emana o poder e as soluções que precisamos. É do Senhor que vem aquilo que precisamos. E nós apresentamos ao Senhor esses nomes que recorreram aqui ao site da igreja. Que cada um receba, de acordo com a Tua vontade, o que precisam para que seja feito, ó Deus, o Teu querer em suas vidas, ajudando-os na vitória que buscam e que carecem. Pai amado, nós pedimos essas coisas, não merecendo, mas em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu tenho aqui ainda o pedido da irmã Ana Maria
Alves Ferreira, pelo seu filho Diogo, hospitalizado em busca de uma definição do seu estado de saúde. Então, irmã Ana Maria Alves Ferreira, pelo filho Diogo. A irmã Esther de Vargas Moura, pelo seu irmão Joaquim Vargas. E aí eu lembro da irmã Josélia Souza de Oliveira também. Então, eu estou pedindo pelo Diogo, pedindo pelo Joaquim e pedindo pela irmã Josélia. Deus e Pai, aqui estão essas pessoas também. Irmã Josélia, o Joaquim, filho, parente dessa família Vargas, que o Senhor bem conhece, sabe do seu temor a Deus, ao Senhor mesmo, e te rogamos, ó Deus, que esses nomes, juntamente com o da irmã Josélia, juntamente com essas necessidades, sejam nomes que o Senhor mesmo contemple com a vitória que vem do Senhor para as suas necessidades. Pai amado, o Senhor sabe o que cada um precisa, e o Senhor entende o tempo de conceder, ou o tempo de mandar esperar. Então agora nós estamos em tuas mãos, esperando que o Senhor nos abençoe com aquilo que seja adequado para cada uma dessas vidas. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. E eu quero lembrar aqui que a irmã Márcia Valéria da Costa Custódio Brandão nos enviou vários nomes. Eu vou mencioná-los todos e orar de uma vez por todos, que são os seguintes. Notem aí os amados irmãos. Luiz Carlos Júnior e Célia Regina Niconella, sofrendo com a Covid. Luiz Carlos Domingues Fabrício, cirurgia nos próximos dias. Perdão, irmãos, a data que tenho aqui, 26, oremos por ele também, dia 26. E por Luiz Carlos Melo de Souza, que aguarda um exame muito necessário para a sua saúde. Repetindo, Luiz Carlos Melo de Souza, por exames que aguarda, Luiz Carlos Domingues Fabrício, cirurgia, e outro Luiz Carlos, na verdade são 3 Luiz Carlos. O outro é Luiz Carlos Júnior e Célia Regina Niconella, enfermidade da Covid. Pai amado, aqui está o pedido da irmã Márcia Custódio. Tua graça, ó Deus, é suficiente para atender essas pessoas que são do relacionamento dela. E ela recorre à tua igreja, a nós todos, que possamos interceder por esses nomes. E nós entregamos em tuas mãos e pedimos a tua graça, a tua misericórdia, cada um no seu tempo, cada um na sua necessidade. Contempla-nos com favor, nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Fechando os pedidos pessoais, eu quero ficar com os seguintes, também é uma listinha grande. A Inalda, por sua irmã Glaucineide, o Javé e o Antoeme, que sempre pedimos, o João Gabriel, que está com um caso sério de câncer, mas está melhorando, e a Mônica Tonon, que pede pelo Vinícius e pela Anne Pimentel. E por último, a irmã Ana Frontelmo, que pede por sua irmã e sua sobrinha. A irmã é Rosa e a sobrinha é Rosângela. Ambas estão com a Covid. Pedido da irmã Ana Frontelmo, que há pouco tempo chegou para a nossa igreja. Vamos repetir? A Inalda pela irmã Glaucineide, o Javé e o Antoeme, que é sempre nossa lembrança, João Gabriel, que a gente tem lembrado, a Mônica, que pede pelo Vinícius e a Anne Pimentel, e a irmã Frontelmo, Ana Frontelmo, que pede por sua irmã e sua sobrinha. Nosso Deus, se nossa mente não é capaz de lembrar nome a nome, caso a caso, o teu coração conhece, a tua benevolência entende, a tua misericórdia pode alcançar. E nós estamos fazendo isso nesse momento. Colocamos esses nomes em tuas mãos, desejosos de que o teu querer se efetue nessas vidas. Pai, o nosso coração pede pela cura, pela restauração, pelo equilíbrio de cada uma dessas pessoas. E nós sabemos que o Senhor quer para as nossas vidas sempre o melhor. E é escudados nessa verdade que nós colocamos em tuas mãos esses nomes. E o fazemos confiados em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Meus amados, por último, eu lembro 2 coisas pelo menos aqui. Primeira,
que nós devemos orar sempre pelos irmãos que estão nos ajudando na condução da igreja. Diretoria jurídica estatutária, comissão de finanças, conselho fiscal, assessoria jurídica e os nossos 7 comitês e os diáconos. Esse time nos ajuda a realizar a obra do Senhor aqui, cada um com suas famílias, suas necessidades, oremos por eles. E devemos pedir a Deus que nos abençoe, abençoe a nossa juventude e nos ajude a encontrar alguém que venha ser parceiro conosco, ajudando a ajudá-los também, não é? Então essas duas coisas encerram o nosso período nessa noite. Oremos então. Pai amado, agora nós olhamos diretamente para a nossa igreja, a tua igreja neste lugar. E nós queremos colocar em tuas mãos, Pai, esse grupo de irmãos e irmãs que aceitaram incumbências para conduzir a tua igreja nesse ano tão complicado, tão difícil. Além das suas lutas pessoais, familiares, ó Deus, eles se incumbiram de ajudar a tua igreja a se conduzir nesse ano. Pai amado, abençoa cada vida, cada família, cada lar, esposa, esposo, filhos. Ajuda-os para que eles possam nos ajudar na condução da tua igreja. E também, Pai amado, nós queremos colocar em tuas mãos a vida da nossa igreja, as necessidades que a gente tem e essa escolha que precisamos encontrar para alguém que venha nos ajudar a ajudar a mocidade. Mocidade, adolescentes, os jovens, enfim. Ó Pai, esse é o nosso período. Muitos nomes, muitas coisas, mas o teu coração é grande, a tua misericórdia não tem fim e se renovam a cada manhã. Por isso, receba, Pai querido, a nossa petição e atenda segundo a tua graça e a tua misericórdia. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Depois desse período longo, meus amados, vamos cantar um hino tão cantado, né? Bendita hora de oração. Parece que eu estou vendo, às vezes, naquelas noites frias, de chuva, um grupo pequeno cantando esse hino. Mas não preciso pensar assim, né? Vamos pensar agora que toda a igreja, nos seus lares, vai cantar essa verdade bíblica que bendita mesmo, né? É a hora da oração. Cantemos. Meus amados, antes de chamar a oração final, eu quero lembrar a todos que no primeiro domingo de abril, nós teremos
às 7 horas, pelo Zoom, a nossa Manhã com Deus. Já tivemos em fevereiro, tivemos em março e vamos ter agora em abril, no primeiro domingo, às 7 horas. E depois segue a programação daquele dia. Mas quero lembrar também, um pouco antes, que no próximo sábado nós temos à tarde uma palestra sobre pequenos grupos multiplicadores. Eu queria convidar todos os irmãos que já estão nos grupos e aqueles irmãos que ainda não conhecem bem essa ferramenta ou essa metodologia de trabalho, que sintonizem. Vocês vão ver o endereço que nós vamos publicar no PIB Informa. Vejam ali o endereço, o horário, para que à tarde de sábado a gente possa aprender um pouco mais sobre esse material, essa ferramenta que tanto nos abençoa e tanto nos ajude. Por agora, tanto nos ajuda. Por agora, então, um grande abraço. Findamos o culto, vamos para a nossa noite de descanso em casa e que Ele nos conduza no restante da semana. E domingo, pela manhã, estejamos aqui com a palavra de Deus e a nossa fala, domingo de manhã, será sobre o Cristo, porque nós estaremos já falando algo que vai entrar no próximo trimestre da lição que nós vamos estudar. Nosso título para domingo de manhã será O Cristo Incomparável, já pensando nas lições da Escola Dominical do primeiro domingo, que será baseado no Evangelho de Mateus. Então, boa noite a todos, um grande e forte abraço e que Ele nos abençoe. Amém. Oremos. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Pai, por esse culto que o Senhor nos permitiu estarmos na Tua presença, Pai. Que após esse culto, Pai, o Senhor toque nossos corações, que o que foi falado seja fator de transformação nas nossas vidas, Pai. Que nós tenhamos uma semana melhor do que tivemos agora, Pai. Essa semana que se passou com o número de mortes, que o Senhor tenha misericórdia da nossa nação, Pai, das nossas vidas. E que nós possamos fazer a nossa parte e confiarmos que o Senhor vai fazer a do Senhor, Pai. Muito obrigado por não nos dar força para continuar cultuando a Ti, Pai. Sabemos que não há nada que seja positivo fora da Tua presença, Pai. E que possamos persistir, perseverar, Pai, mesmo na dificuldade, que nós não desanimemos, não deixemos de confiar em Ti, Pai. Que esteja com cada família aqui representada, Pai, nesse culto virtual e que o Senhor nos abençoe, Pai. Em nome de Jesus, amém.
você já pode participar dos nossos cultos presenciais aos domingos pela manhã. Estamos observando todas as medidas dos protocolos de segurança, visando reduzir as possibilidades de contágio. Para tanto, você deve inscrever-se com antecedência, telefonando ou enviando uma mensagem para o número 97012-0557, ou ainda telefonando para um dos números fixos da igreja, 3392-5202 ou 2425-7459, informando seu nome, telefone e idade. Lembramos que as pessoas que se enquadram nos grupos de risco não estão proibidas de estarem presentes nos cultos, mas é altamente recomendável que não se exponham a qualquer risco e permaneçam em suas casas. Obrigado por acompanhar a nossa transmissão. Nossos cultos são transmitidos pelo YouTube aos domingos, às 10h15 e às 19 horas. E às quartas-feiras, às 20 horas, horário de Brasília. Para saber mais sobre o nosso trabalho e entrar em contato conosco, acesse o site www.pibjpa.org. Confira também as nossas redes sociais no Facebook e Instagram.